o circo é para criança. Não, mas esse, o Solé não é para... Não ele é para adulto. Né? Ele Não é para criança. Mas é outro formato de sucesso absoluto. É uma grife, né? Uma Ele grife. criou uma A grife. palavra é essa, exatamente, é uma grife. Então, o que acontece? Como ele cobrava muito caro assim que ele chegou, para os nossos valores, né? Sempre para os nossos valores, então o pessoal falou assim, peraí, se o Soleil está cobrando, na época que o Soleil entrou, vamos supor, não lembro, mas vamos chutar aí, o Soleil está cobrando R$500 o ingresso, o meu é 20, eu posso cobrar pelo menos 80, 70, 100, entendeu? Só que o que acontece? O Soleil passou, o Soleil faz uma temporada e vai embora. Hoje você chega num circo, cara, eu falo isso para meus próprios patrões, meu hall de amizade, eu falo, rapaz, não tem como você cobrar um valor de 50, 80, 100 reais um ingresso de circo. Uma família não tem condição de ir no circo. Ah, mas só vai... Não é que só vai. Mesmo a pessoa de uma classe média, o cara para gastar 500 pau para ir num circo, o cara pensa duas vezes, cara. Opa. Não é brincadeira não, cara. O negócio não tá fácil para ninguém. E é aquela história, queira ou não queira, o cara corta o supérfluo. Começa a cortar. E, infelizmente, o shopping dele, o happy hour dele, ele não vai cortar, não. Ele vai cortar outras coisas. E aí é que, às vezes, já o pessoal aqui do Balão Mágico, a estratégia deles é muito forte nesse sentido. Eles fazem uma mídia muito forte, muito agressiva, muito pesada em cima disso e ganham no conjunto da obra. Porque, se você for analisar, por espectador, o que ele deixa dentro da bilheteria do circo como um todo, é muito mais do que os R$10, 20 que ele vai pagar na bilheteria. Sobe o ticket com esses outros produtos que ele vai vendendo lá dentro, né? É uma técnica. Acho isso é uma técnica. É isso. É a técnica que a gente usa nas empresas, né? Do cliente, ele, o que mais você vende para o teu cliente, né? O upsell, né? Que a gente fala. A gente não, né? Você que chama esses termos, upsell. É vender mais para o mesmo cliente, é subir o ticket. E é bacana porque dessa forma, o que acontece? O cara que puder gastar 20, ele vai gastar 20. E o cara que puder gastar os 200, ele vai gastar 200. Ou seja, não perde a essência, não perde a questão de ser popular. Você consegue atingir todo mundo. E aí lá dentro, passa um cara, tira uma foto sua com a criança, ele volta te vendendo no chaveiro. Você quer comprar, você compra, você não quer, tá tudo certo. Mas a grande parte das pessoas compram para registrar o momento e tal. Fora isso, é brinquedinho, é doce, é pipoca, não sei o quê. Não sei o que. O negócio vai. Vai. Né? É, e ali tem a questão que eu acho que é uma outra estratégia que a gente usa muito no meio corporativo, que é a questão da venda por impulso ali, a tal da indulgência, né? Isso, exatamente. Ou seja, eu tô ali, puta, mais 10 conto. É o clima, conto. Né? A vibe, o cara, a empolgação. É uma experiência e faz parte da experiência isso tudo. A criança vai sair com um brinquedinho, vai lembrar que comeu um churros, vai ter o chaveirinho para guardar. Então, vai criando uma experiência aonde vai ficar na memória e transforma uma experiência que justifica, que acaba criando valor, né? E a hora que o cara percebe, ele deixou aquele valor com prazer, ele ajuda a fechar a conta. Exatamente, né? Exatamente. Eu tenho uma curiosidade muito grande, assim, é óbvio que tem um monte de curiosidade, você já falou um pouco da questão logística. Gestão de pessoas, assim, né? Como que o circo hoje, e eu acho que grande maioria dos segmentos que a gente atua, eles têm uma dificuldade muito grande com mão de obra, com trazer gente. Né? Então, eu fico pensando, a gente tem clientes aí hoje que precisa de um vendedor e é difícil você encontrar. Precisa de um motorista, é difícil de encontrar. Cara, como que você acha um malabarista? Como é que você acha o cara do Globo da Morte, filho? Isso é fácil, isso deve estar cheio de doido. A questão é como que ele fica... Não, brincadeira, não deve ser fácil de jeito nenhum. Mas eu falo assim, eu fico pensando, né? Você vai lá, sobe lá em cima, pendurado num negócio, cara, sem... Cara, como? E aí, de onde sai? Porque, vamos falar, são as famílias, tá bom, mas... Que tamanho de família que é esse? São só as famílias, vem gente de fora, e com a tendência cada vez as famílias serem menores, enfim. Isso é uma curiosidade mesmo, que todo mundo tem, mas antigamente era bem pior. Hoje está muito mais fácil. De achar gente? Muito mais fácil. No nosso meio está muito mais fácil. Porque hoje você pega o celular, você coloca lá no Instagram... que todo final de ano a equipe é renovada, né? A pessoa consulta que a gente fica 40 dias de férias no final do ano. Quem quer voltar, quem está gostando, quem é interessante para a empresa ou não, né? E aí o pessoal coloca um anúncio lá no Instagram, nos grupos circenses, né? O Balão Mágico está contratando, e aí vai. Antigamente era totalmente diferente. Antigamente, tinha que ir atrás, tinha que bater na porta. Antigamente é piada. Se eu contar para você, você vai falar, não, é piada, isso não existe, isso é piada. Antigamente funcionava assim. Você não tinha como comunicar. Você não tinha telefone, você não tinha celular, você não tinha nada. E as cidades eram
longe, você não tinha nada. Então, o que era o sistema? Ligava-se para a delegacia, e falava, o nosso malabarista ali é o Marlon. Aí ligava para a delegacia e falava, por favor, faz uma gentileza, vai lá no circo, avisa o Marlon para ele vir atender o telefone, que a mãe dele está passando muito mal. A mãe dele não está bem, a mãe, a avó. Aí o cara ia e aí você contratava o cara. Você fazia uma entrevista de emprego pela delegacia. Pela delegacia. Não, e ó a chamada. Fala pro cara correr aqui que a mãe dele tá passando mal. A mãe tá passando mal, Não, ele vai e tem outro desesperado. detalhe, quando o pessoal já era mais tradicional de circo, tem um outro, tipo um código, que falava assim, tem um senhor em circo, tá dois anos, que esse é do tempo do meu pai ainda, que ele faleceu, já tem mais de 50 anos esse senhor. Ele chamava, um palhaço, chamava Galeguito, e ele era muito conhecido. Então, o pessoal, quando ligava, porque o cara da delegacia não ia, o cara do ponto de táxi não ia, se eu falasse que era alguma coisa. Sim. Aí ligava e falava, avisa lá que morreu o Jorge Galeguito. Ele já tinha morrido, tipo assim, o Dom Pedro, há 100 anos. Todo mundo já sabia de circo, mas o cara já sabia que era um... Opa, que era, de emprego. Era alguma uma coisa. Proposta. Era alguma coisa interessante. O cara ia lá e quando não, você pegava o carro e ia lá na cidade. Aí tinha uns que eram bem abertos, né? De chegar, o próprio dono do circo falava, tô atrás de funcionário aí. Quem que tá bem na empresa aí, quem que não tá, que você vê que tem alguém que você quer dispensar aí, que me interessar. Esses já eram os mais éticos, né? Tinha outros que não, que ia por fora, fazia armava um esquema para tirar o cara dali, para conversar com o cara fora. E aí, tá curtindo? Então compartilha com alguém que você acha que vai gostar também.